Bom, como a nossa casa vai fazer 22 anos agora, né, no mês de agosto, daí a palestra da semana que vem vai ser em comemoração aos 22 anos da casa. E há 22 anos atrás, quando essa casa foi fundada, quando começou, né, Sandra? A gente fica emocionado. Quando começou numa garaginha pequenininha, e um pouquinho antes de ser nessa garagem, começou na casa da Dona Marilene, que veio de outra cidade, né, e veio para a cidade de Extrema, e ela conheceu o Benê, que gostava muito de coisas diferentes, né, e eles acabaram começando a amizade, e a Dona Marilene começou a falar sobre o espiritismo. E aí ela ia na casa do Benê e ela mostrava como se fazia o evangelho, como se era feito o evangelho no lar. E aí, numa noite, né, a gente estava reunido, a Dona Marilene, o Benê, Kelly, o Jaime, eu estava junto nesse dia, e a Dona Marilene teve a ideia de, vamos fundar um centro. E aí todo mundo falou, nossa, isso é maluca, né? Imagina, vai fundar um centro espírita em Extrema, 22 anos atrás, onde as pessoas não tinham muito conhecimento, então todo mundo achava que era uma coisa assim, muito estranha. Mas a Dona Marilene perseverou e com a ajuda de tantas pessoas e foi crescendo, e hoje, né, a gente está aqui, quantas pessoas já passaram por aqui, já foram beneficiadas, muitos ficaram, muitos passaram, se foram, e a casa continua até hoje, né? Na luta e conseguindo ficar com as portas abertas e dando entendimento para as pessoas, para que a gente possa usar realmente, não só a nossa fé, mas usar uma fé raciocinada, para que, como na quinta-feira mesmo eu fiz o evangelho do bem-aventurados pobres de espírito. Quando a gente tem a consciência de que realmente todos nós precisamos de Deus, aí todos nós somos os bem-aventurados, os abençoados, e somos os pobres de espírito, porque a gente tem que ter a consciência de que Deus está na frente de tudo. Então tudo que nos acontece não é por acaso. E se Deus fez tudo no mundo, Ele não ia errar na vida nossa. Então, quando a gente se resigna e a gente consegue passar pelos nossos desafios, sempre com Deus à frente, esses daí são os pobres de espírito, né? E a gente, por ser aniversário da casa, depois de algum tempo de estudo, numa sessão mediúnica, nós recebemos uma psicografia de Jerônimo Mendonça, dizendo que ele era o mentor da nossa casa. Então, como vai ser comemorado na semana que vem, eu resolvi fazer hoje sobre a vida de Jerônimo Mendonça, que é o gigante deitado. E vocês vão entender por que ele é um gigante deitado. Eu sei muito sobre a vida dele, então eu ia falar, mas eu resolvi escrever para mim não perder nada do que eu fosse falar, porque é muito interessante. E como sendo o mentor da casa, eu achei que seria um privilégio até falar sobre ele, né? Para que as pessoas também o conhecessem. Vamos lá. Jerônimo Mendonça Ribeiro reencarna na Terra em 1º de novembro de 1939, na pequena cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais, em uma família paupérrima. Nasce em um rancho cercado de capim. Seu pai, Altino Mendonça, um humilde lavrador que guiava carros de boi. Sua mãe, Antônia Olímpia de Jesus, uma simples lavadeira de roupas, ambos analfabetos. Jerônimo é o 9º filho de uma família de 10 crianças maravilhosas que vieram trazer alegria para os seus pais queridos. E aqui, ele é o 9º filho de uma família de 10. Isso aqui faz a gente pensar, raciocinar sobre o aborto. Já pensou essa família? Ele é o 9º filho, essa mãe resolve não ter tido Jerônimo. Quantas coisas a gente aprendeu com ele?
E se ele não tivesse nascido, né? Quantas oportunidades aí a gente teria perdido, né? Jerônimo, desde os 4 anos de idade, começa a trabalhar na roça, no arado, ajudando seu paizinho. Depois estava puxando o carro de boi e muito jovem vai trabalhar para retirar a sua família da penúria em que se encontrava. Trabalhou aos 9 anos como engraxado, posteriormente em um armazém, depois como balconista em uma loja de tecidos. Foi entregador de jornal e chegou ao ponto de ser redator-chefe de uma revista em sua cidade. Mas era sempre obrigado a se afastar dos seus empregos, pois tinha muitas dores pelo corpo, e elas aumentavam a cada dia. Sua mãe vai nos dizer que ele sempre teve uma saúde frágil, que sentia dores nos joelhos, nos tornozelos e nas articulações. Mas ainda assim era uma criança com muita energia, brincava e adorava jogar futebol. Suas 2 maiores paixões eram o futebol e o cinema. Ele adorava assistir filmes, quando podia comprar o ingresso. Passando por tantas lutas e dificuldades, o seu primeiro par de sapatos ele consegue em uma lata de lixo, em uma noite que tentava entrar em um cinema. E olha só, a gente fica pensando, né? Nós como pais, a gente dá tudo para os nossos filhos. É sapato, é tablet, é isso, é aquilo. E muitas vezes a gente esquece de dar amor, né? A gente dá o material, mas esquece de dar as outras coisas. Foi o único dos 10 filhos que estudou tão somente até a 4ª série do 1º grau. Depois de redator-chefe, vai conseguir um emprego como professor nas escolas rurais, ganhando um salário de 400 réis, com que ajudava a família. Ele vai contar na sua autobiografia, que ainda não chegou a ser acabada, ele faleceu antes, que com aqueles recursos podia auxiliar suas 2 irmãs caçulas, e ele o ajudou a fazer todo o enxoval e a festa do casamento. Dos 13 aos 15 anos, ele se torna protestante presbiteriano, virou evangélico, e vai conhecer Jesus, vai aprender disciplina com mais profundidade. Mas quando a sua avó, uma senhora muito nobre, generosa e boa, desencarna, ele tem a informação de um pastor de que somente se salvariam aqueles que fossem da sua igreja. Como a sua avó era católica, ele não podia compreender como uma senhora tão boa, a sua avó, não pudesse também alcançar o reino dos céus. Deixa a igreja presbiteriana e 1 ano depois conhece um presidente de um centro espírita. Ganha de presente o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Fica fascinado, lê aquela obra incomparável e se torna espírita. As dores aumentavam a cada dia. Mas mesmo assim, ele era um homem alto, 1,83 m de altura. Era forte e pelo seu tamanho e pela sua força, ele costumava olhar-se no espelho e bater no peito e se comparar a um Tarzan, ao rei da selva, dos filmes que ele assistia naquela época. Tá? A gente percebe assim que ele mesmo já tinha um pouquinho de vaidade, né? Já se habituava a falar em público, desde a igreja evangélica. Na casa espírita, junta-se a mocidade, começa a falar aos jovens, e ele prossegue na sua luta. Um dia ele ganhou um terno branco de uma pessoa da igreja que ele frequentava, do centro espírita que ele frequentava, ele ganhou um terno branco. E aí ele queria usar o terno. E ele foi convidado para fazer uma palestra num outro centro espírita. Só que assim, era um centro espírita onde as pessoas eram assim, bem paupérrimas mesmo. E ele veste o terno branco. Só que quando ele estava chegando lá nesse centro espírita, ele foi tentar pular uma poça, um córregozinho, e ele caiu dentro da poça. Imagina ele com o terno branco. Aí quando ele chegou lá no centro espírita, o mentor, né, falou assim para ele: tá vendo, isso é para você aprender que você não precisa ir vestido tão assim em lugares que não condiz, né? Você não precisa chegar tão bem vestido. Foi a primeira lição que ele aprendeu. Jamais se dirigir a regiões humildes trajando-se inadequadamente.
Ele gostava muito de ir ao cinema e naquela época recomendava-se ir de paletó. E ó, vai ele de novo com o terninho branco dele, ele já estava lavadinho, tudo, ele foi. E ele vai então vestir o seu terno branco. Ele já estava com 17 anos de idade. E vai assistir um filme que estava sendo anunciado nos jornais, nas rádios. E o vento levou. O cinema estava lotado e não havia mais lugares nem para sentar-se. E ele ficou lá em pé durante 4 horas. E percebeu que suas pernas ficaram chumbadas ao solo, completamente petrificadas. Sai de lá arrastado nos braços dos amigos. Sua mãe chama o médico imediatamente e o médico já dá o diagnóstico: artrite reumatoide, uma doença que vai paralisando todos os órgãos do corpo. O médico passa para ele uma medicação muito pesada e a partir daquela noite ele vai ficar 3 meses acamado. Após esse período acamado, ele levanta-se e vai trabalhar de muletas. Vai para as suas atividades normalmente, jamais deixou de trabalhar. A gente fica pensando, às vezes a gente tem uma gripe, uma dorzinha de cabeça e não vai, né? Já liga e fala, não vou. Mas as dores iam chegando cada vez mais fortes. Ele vai a uma casa espírita que frequentava o grupo espírita Amor Fraterno, quando um orador da noite mediunizado diz ao grupo: trago uma mensagem para um Tarzan, que se encontra aqui no auditório. E a mensagem dizia: prepare-se para entrar nas selvas dos sofrimentos. Agarra-te ao cipó verde da esperança e arma-te de muita fé e de muita coragem para lutar contra a inamalidade que ainda rude em teu peito. Ainda que tiveres que derreter todas as lágrimas, compadece toda a dor. O que representará isso ante a manhã gloriosa do teu destino? Ele jamais houvera dito a ninguém que ele se considerava o Tarzan. E ele percebeu que aquela mensagem era para ele. O aviso estava dado. Em pouco tempo, a artrite reumatoide demonstrou-se progressiva, tolhendo-lhe os movimentos. Das muletas, ele vai para a cadeira de rodas, e da cadeira de rodas para uma cama, que foi projetada especialmente para ele com informações que vieram do mundo espiritual. Ele não podia ficar deitado ou sentado. Tinha que ficar inclinado, senão ele não conseguia respirar. Mesmo assim, prosseguia apaixonado pelo Evangelho de Jesus. Continuou ministrando palestras, encantava multidões com seus estudos, com a profundidade das suas poesias. Não padeceu só as dores físicas, mas também as dores emocionais. Era romântico, desejava casar-se, ter filhos, ter uma esposa, mas tudo foi por algo abaixo. E sempre ele tinha relacionamentos, mas nunca davam certo. Percebendo que também essa seria uma provação que ele teria que passar na terra. Um dia, quando ele caminhava, ele sai da casa espírita e ele tinha mania de, quando ele saía assim, ele ia sempre num barzinho lá perto tomar um café com leite. E ele entra nesse bar para tomar um café com leite. E a polícia entra no bar, daí ele fala: e agora, meu Deus do céu, eu não tenho documento. Ele falou: agora eu vou ser preso, né? Imagina, vai estar todo mundo sem documento, eles estão levando. E o guarda vai revistar. Na hora que o guarda vai revistar, o guarda acha dentro do bolso dele um livrinho que fica assim: Preces Espíritas. E o guarda lê aquilo e vê Preces Espíritas Allan Kardec. E o guarda devolve o livro para ele e fala: pode ir, não vou te prender nem nada. Quem tem um livro de Allan Kardec no bolso é uma boa pessoa. Eu não vou te prender. E aí ele já pensou assim: meu Deus, se um livrinho desse fez tudo isso por mim, imagina se eu conseguir adquirir mais informações sobre Jesus e sobre o Espiritismo. E aí ele se torna mais espírita ainda, apesar de já ser, ele se torna mais ainda. E assim ele prossegue. Ele dizia que casou-se com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. Enfrentava então muitas dificuldades. Os remédios fortíssimos abalaram a sua saúde, provocando problemas cardíacos.
em que ele padeceu por muito tempo. Aos 20 anos já estava na cama. No final da vida, ele tinha que usar um saco com 30 quilos assim colocado no seu peito, para ajudar o coração a bombear o sangue, e assim pudesse respirar. A doença era irreversível e ele tinha muitas dificuldades. Mas tudo isso não foi bastante. Com cerca de 20 e poucos anos, ele fica com um problema na vista, um glaucoma. E em pouco tempo ele fica cego. Um dos olhos dele foi arrancado já o globo ocular, porque estava muito debilitado, então foi tirado. Então, nenhum ele não tinha nem o globo ocular. Mas mesmo assim, jamais parou de trabalhar. Continuava cantando, recitando poesias, fazendo palestras, fez muitas obras. O Centro Espírita Seara de Jesus ele trabalhava lá, ele entregava sopa, fazia evangelização e dirigia os trabalhos, isso em 1970. Em 79, fundaria o Centro Espírita Manuel Augusto da Silva e o Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Em 71, fundou uma gráfica espírita que até hoje promove a divulgação da doutrina conservadora. Escreveu 6 livros: Crepúsculo de um Coração, Cadeira de Rodas, Nas Pegadas de um Anjo, Escalada de Luz, De Mãos Dadas com Jesus e 14 anos depois, além da sua autobiografia jamais acabada. Gravou 2 discos, Intimidade Espírita e Obrigado, Senhor. Ele gostava muito de fazer imitações e ele imitava igualzinho a voz do Divaldo. Então, muitas vezes, quando ele fazia palestra e ele começava a imitar o Divaldo falando, as pessoas que estavam chegando e ainda não tinham visto, eles falavam: nossa, o Divaldo está lá, é o Divaldo. E não era ele que estava lá imitando, né? O médico, aí depois disso, ainda jovem, padeceu de um problema muito grave de infecção urinária, muito grave mesmo. Ele tinha muita hemorragia, que estava levando à morte. O médico chegou para seus amigos e disse: não tem mais jeito, ele está desencarnando, ele vai morrer. E seus amigos pediram: a gente pode levar ele até o Chico? E o médico falou assim: pode, só que tem uma coisa, vai ter que levar ele de avião, porque senão ele não vai aguentar, ele vai morrer no caminho. Levaram-no até Uberaba. Quando lá chegaram, o médium Valdo Viana, que trabalhava com o Chico, avisa: o Chico já está o aguardando, ele já chega aqui. O Chico, as entidades espirituais avisaram o Chico que o Jerônimo estava lá, porque ele não tinha nem avisado que ele ia chegar lá. Em breve instante, o missionário do amor chega e diz para as pessoas que o acompanhavam: olha quem está aqui, o nosso Jerônimo. Ele está qual uma rosa vermelha, porque o lençol que ele estava por cima dele estava coberto de sangue. Vamos cada um de nós dar um beijo no seu rosto, mas com muito cuidado para ele não despetalar. A cada beijo que era dado em Jerônimo, ele sentia a bênção fluidificar as energias que eram depositadas no seu perispírito. No final, Chico lhe dá um beijo no rosto e impõe as suas mãos suaves no ventre de Jerônimo e ora para Jesus. Naquele instante, Jerônimo sente um choque, uma descarga de alta vontade que estanca a hemorragia. E naquela mesma noite, Jerônimo é convidado a fazer a palestra no centro. No final, Chico lhe diz: Jerônimo, meu filho, você sabe por que você teve essa hemorragia? Não, Chico, o que foi? Foi por causa do coitadinho. Você absorveu o coitadinho. As pessoas chegam perto de você e dizem: coitadinho do Jerônimo, coitadinho disso, coitadinho daquilo. Com isso, você vai irradiando emanações deletérias para o seu perispírito. Você está desenvolvendo autopiedade. E aqui é para a gente refletir sobre isso. Porque muitas vezes a gente tem uma dor, ou então a gente vê alguém passando muita dificuldade de alguma dor muito grande, você fala: coitadinho. E daí a pessoa vai: coitadinho, coitadinho, vai absorvendo aquele coitadinho. Muitas vezes acontece isso com a gente, e isso não é bom para ninguém. Isso daí a gente tem que passar por isso sem desenvolver o coitadinho.
Não alimente a tristeza. Não deixe jamais que as pessoas sintam pena de você. E a partir daquele dia, Jerônimo, que já era rico de alegria, vai se tornar um verdadeiro mensageiro das boas notícias do Cristo. Contando casos engraçados, apesar das suas dificuldades, trabalhava sempre com alegria, cantando e homenageando a Jesus de Nazaré. 32 anos preso ao leito, paralítico e sem a visão. Seus amigos que o cercavam liam para ele todos os dias, e ele não perdia a oportunidade de estudar, de aprender e de colocar em prática. Nos deixou várias lições. Fundou também um programa de rádio, Alvorada Cristã, onde divulgava a doutrina espírita. A sua prova era tão difícil que, além dos problemas físicos, ele também tinha graves obsessões espirituais. Contava que várias vezes à noite espíritos do sexo feminino vinham para lhe atormentar, vinham lhe perseguir, porque ele havia adquirido muitos compromissos em outras existências dessa área. Fazendo o Evangelho no lar, e ele fazia diariamente, buscava em Jesus no Evangelho o seu socorro. O Espiritismo vem nos falar que não devemos buscar tão somente a cura do corpo, mas também a cura da alma, nos melhorando principalmente naquilo que nos aflige, nos melhorando moralmente. A doutrina espírita defende a resignação e não a acomodação. Porque muitas vezes a gente pede, ai, Jesus faz isso, ai, Jesus faz aquilo, mas a gente não se mexe. É a mesma coisa do que eu vir ao lado espírita e tomar vários passos, passar no atendimento fraterno, mas eu não me mexo, eu não saio daquela coisa, eu não tenho outros pensamentos, eu continuo sempre nas mesmices, eu não vou me melhorar nunca, eu não posso me acomodar, eu tenho que ir à luta, trabalhar. Jerônimo jamais acomodou-se, buscou vários médicos, muitos tipos de tratamento, inclusive foi até Congonhas quando ouviu falar do Dr. Fritz, curando através do médico José Arthur. Levado pelos seus amigos, quando chega diante do médium, do espírito do Dr. Fritz, ele vai lhe perguntar, o que você tem, Jerônimo? E ele conta, eu tenho artrite reumatoide. E o espírito do Dr. Fritz diz, meu filho, não é verdade. Você não tem artrite reumatoide. Você sofre da doença dos 3 Cs. Karma, calma e cama. Jerônimo compreendeu então a sua missão. Então, vamos ver Jesus muitas vezes nos dizer o que Chico sempre falava. Jesus não nos prometeu a cura e nem ele nos prometeu sim o alívio. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha só, olha a ação. Vinde a mim, você tem que dar o primeiro passo. E ele não vai curar tudo para você. Ele vai te ajudar a passar. Vai te aliviar. Ele não nos prometeu a solução de todos os nossos problemas, de maneira nenhuma. Soluções mágicas, imediatas. Muito ao contrário, ele dizia, aquele que quiser, venha a mim. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele também não disse, daqui que eu vou carregar a sua cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, venha a mim. A escolha também é sua. Você tem um livre-arbítrio, você quer ir ou não. Deixe o orgulho e o egoísmo. Pegue sua cruz, pegue os seus problemas, os seus desafios, as suas doenças, tudo, e venha a mim. Sem reclamar, e siga-me. E nós, será que estamos fazendo isso realmente? Ou a gente perde mais de meia hora reclamando para depois fazer alguma coisa? E Jerônimo compreendeu isso. Karma, calma e cama. Para enfrentar as adversidades da vida. Alguns autores narram algumas reencarnações anteriores atribuídas a Jerônimo Mendonça, bem terríveis. Mas não é o caso que nós vamos falar hoje, né? A doutrina espírita vem nos falar do conforto, do Consolador prometido. Não vem revogar a lei de Jesus. Ela vem nos dizer, meu reino não é deste mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo todos nós passaremos por aflições, por atribulações,
Mas não perdemos as esperanças, não podemos perder a esperança. Tem de bom ânimo. E os espíritos, através de Allan Kardec, vão nos trazer o livro O Céu e o Inferno, que diz que a Terra é um purgatório, ou seja, um lugar de purificação, e um mundo de provas e de expiações. E na questão 258, no Livro dos Espíritos, o codificador pergunta aos espíritos: os espíritos, antes de reencarnarem, podem escolher as provas que querem passar aqui na Terra? E as entidades respondem: sim, é nisso que consiste o livre-arbítrio. Só que muitos se esquecem. Muitas vezes a gente está passando por provas dificílimas, mas pode ter certeza que a escolha foi nossa. Só que muitas vezes a gente chega aqui e se esquece. E daí a gente fala: mas por que eu, meu Deus? Se Deus é perfeito, é justo, Ele não vai errar na nossa vida. Mas cabe a cada um de nós a trabalhar e se melhorar. Há espíritos que são conduzidos em reencarnações compulsórias. Eles vão nos dizer, assim, no livro de André Luiz, vai contar isso, porque tem espíritos que vêm para a Terra, e eles não têm nem escolha, mas eles vêm, porque eles ainda não atingiram assim, um nível de entendimento, e eles têm que voltar para a Terra, então eles vêm. Estamos aqui para aprender, mas aqueles outros que já têm algum tipo de lucidez espiritual, têm a oportunidade de escolher as provas que vão passar para resgatar mais rapidamente os seus compromissos. Apressa-se para pagar o que deve. Reconcilia-se com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para pagar o que deves, antes que o ministro da Justiça te encaminhe para a prisão, e não sairás de lá até que tenha pago o último tostão. Reconcilia-se com o teu adversário, reconcilia-se com o teu inimigo, ou reconcilia-se com aquela pessoa que é difícil na sua vida. Aproveita essa oportunidade enquanto vocês dois estiverem juntos, porque a gente não sabe se na próxima encarnação vamos ter a mesma oportunidade de estarmos juntos com as mesmas pessoas. A gente vai ter várias encarnações, mas essa é a única. Essa é a única. Então, enquanto estivermos aqui, aproveita essa oportunidade. Não deixa para depois, não. Alguns espíritos são mais corajosos que nós e aceitam provas rudes, difíceis, e resolvem quitar vários delitos nessa mesma encarnação. Por isso, Jerônimo Mendonça foi também o gigante da coragem, e não só da resignação. Ele teve o livre-arbítrio para escolher, só que ele escolheu passar com coragem, sem reclamar, e tudo. Um dia, um programa de TV, ele foi chamado para fazer um programa de TV. Ele dava muitas entrevistas, e naquele dia, das pessoas que faziam as entrevistas perguntou assim para ele: Jerônimo, o que é felicidade para você? E ele respondeu: felicidade para mim, deitado tanto tempo nessa cama, sem poder me mexer, seria eu poder só virar de lado, um pouco que fosse. E às vezes felicidade para nós é comprar um carro zero, sei lá, fazer uma viagem para outro país, né? Ter uma roupa diferente, um sapato diferente. Quantas pessoas estão na mesma situação de Jerônimo hoje? Na cama, não podem virar, às vezes não podem comer. E a gente pergunta: qual a sua maior felicidade? É o poder dar uma viradinha de lado. Então vamos aproveitar a nossa existência aqui. Aproveitou aquela chance de entrevista e falou do amor de Jesus, do valor da vida. E ao terminar o programa, o telefone tocou. Era uma jovem que estava pensando em suicidar-se por causa da depressão. E ela disse a Jerônimo: o Senhor acaba de salvar a minha vida. Eu não vou mais me matar. Ele pediu para colocarem um aparelho telefônico adaptado na sua cabeça. E como ele quase não dormia, ele dormia apenas 2 horas por noite, ele começou a atender as pessoas ligavam e ele atendia as pessoas, deitado com aquele aparelhinho no telefone. Ele encontrava multidões, ele consolava multidões,
sempre levava, ele era sempre levado por uma Kombi que ele ganhou do povo da cidade de Tuiutaba. Era uma Kombi porque onde ele tinha que ir na cama, não dava para pôr ele na cadeira de roda. Eles levavam na cama, então eles adaptaram a Kombi lá atrás para colocar ele. E ele ia para todos os cantos. Ele era levado de norte a sul do Brasil, falando, cantando o Evangelho de Jesus. Recebeu o nome carinhoso do imóvel mais móvel do Brasil. Tomava 3 remédios para o coração por dia. Era muito doente e ainda tinha as unhas dos pés todas encravadas. Não suportava que as pessoas o tocassem nos pés. Um dia ele foi levado ao médico e o médico disse assim para ele: olha, o que a gente pode fazer aí é arrancar todas as unhas do seu pé. Ele falou: vai melhorar a dor? Vai, então arranca. Ele tinha acabado de arrancar as unhas do pé. E aí, ele, quando chegou na casa dele, tinha um ônibus esperando para ele poder falar com essas pessoas. Daí ele falou: meu Deus, eu com tanta dor, mas eu vou atender as pessoas. Ele atendeu todo mundo, ele até esqueceu que estava com aquela dor lá no pé. Aí ele pensava assim: eu tenho que trocar minha dor, trabalho. Ele visitava presídios, ele visitava as pessoas que precisavam de ajuda. Nos trouxe muitas lições. Um certo dia, o Senhor foi orientado para que fosse fazer uma visita a Jerônimo. Aquele senhor estava tão desesperado a ponto de se matar. Foi ver Jerônimo e quando lá chegou disse: olha, eu era uma pessoa muito rica, mas muito rica mesmo, até uma semana atrás. Eu tinha uma fazenda, eu tinha um campo de aviação, mas fui ingênuo e fui fazer a venda da fazenda e me passaram para trás. Recebi uma nota fria e agora estou disposto a me matar, porque eu não aguento ver a minha mulher e os meus filhos me cobrando conforto. Vim aqui buscar um conselho, mas acho que perdi o meu tempo. E Jerônimo disse: você é uma pessoa que realmente está sofrendo, mas vamos supor que essa pessoa que comprou a sua fazenda voltasse agora e lhe perguntasse: você quer a sua fazenda de volta? Eu te dou, mas você me dá um olho seu? Você quer a sua fazenda de volta? Eu te dou, você corta o seu braço? Aí Jerônimo: que bobagem, eu vou ficar sem braço, sem uma perna, sem um olho, que conversa é essa? Meu amigo, cheguei à conclusão que você não é pobre, você não é miserável, você é arquimilionário das bênçãos de Deus. O homem, ao sair, mudou o seu modo de pensar. Sempre que podia, voltava para trocar ideias com Jerônimo e acabou se tornando um trabalhador da seara espírita. Já pensou? Porque muitas vezes a gente fala: eu perdi tudo, mas você tem a sua vida, você não perdeu nada. Outra vez ele foi falar em uma cidade e depois do evangelho uma senhora lhe disse: Jerônimo, será que você pode ir até a minha casa amanhã cedo? Eu tenho 3 filhos e você pode ir lá conversar com ele? E aí o Jerônimo falou: caramba, eu vim de outra cidade para fazer o evangelho aqui e ela não pode trazer os 3 filhos dela aqui para me ver? Mas ele pensou: bom, eu vou, fica tudo combinado, a partir das 7h30 eu vou lá. Claro, Jerônimo, pode ser sim, pode ir cedinho, eles já estão acordados. E você conversa com eles? Converso. No outro dia ele chega e lá estavam os 3 meninos, banhados, limpinhos, arrumados para disputar o orador espírita. E com a ajuda dos amigos espirituais, pois que ele não enxergava, ele vai perceber que aquelas crianças eram leprosas. Ele estava em um leprosário, falando para as crianças. Ali ele aprendeu que jamais se deve fazer um pré-julgamento, respeitando a cada um de nós. Muitas vezes a gente julga, né? Mas por que o fulano não faz isso? Mas por que o fulano não faz aquilo? A gente primeiro tem que ver o que acontece. Quando as pessoas tentavam encantá-lo, ele fazia questão de demonstrar que era um grande comprometido diante das leis de Deus. Que as pessoas falavam: nossa, Jerônimo, você é isso, você é aquilo. Ele falava: não, eu tenho muito comprometimento com as leis de Deus. Um dia ele faz me contar que eu morria de medo dessas pererequinhas. E ele está lá no quarto dele e ele começa a gritar: mãe, porque a perereca começa a andar no rosto dele e ele não pode se mexer, ele não tem como se mexer,
Aí a mãe dele entra e começa a bater o travesseiro nele, porque ela não entende, ele começa, mãe, tem um negócio andando. Aí quando vai ver, é uma pererequinha, né? Daí ele falou, a gente também tem que ter paciência com os nossos bichinhos, né? Com os nossos amigos, os insetos. Outra vez ele foi ao cemitério no enterro de um amigo, e ele tinha sempre ir com essa cama. E aí as pessoas foram embora do cemitério e esqueceram ele lá dentro do cemitério. Daí que quando lembraram, foram abrir o cemitério para buscar ele. Ele falou, mas Jerônimo, você não gritou nem nada. Ele falou, o que ia adiantar? Como é que eu ia embora? Ele ficou horas lá dentro do cemitério também. Ele sempre, mesmo assim, ele ria muito, ele era bem alegre, né? Sempre que pôde, ele simplificava os ensinamentos de Jesus, sempre que podia. Só Deus sabe a existência desse fio que nos liga. Ele pode ser um fio de algodão, um fio de nylon e até mesmo um fio de aço. Trabalhe, meu filho, porque o trabalho engrossa o fio. Isso é para nós, né? E ele continuou trabalhando cada vez mais sem reclamar. Foi então também passar pelas provas, inclusive no centro espírita onde frequentava. Ele resolveu que ele tinha que fundar um outro centro. E aí as pessoas falavam, para que outro centro se já tem um? Ele falou, não, eu quero fundar outro centro. Mas como que você vai fundar outro centro se a gente não tem dinheiro? Ele falou, não, eu vou até o Canecão. Eu vou lá no Rio de Janeiro e eu vou pedir dinheiro para o cantor Roberto Carlos. E todo mundo falava, você é doido? Ele falava, eu vou. E os amigos colocaram ele na Kombi e levaram lá. E aí, por sorte, né, quando chegou lá na entrada, um dos companheiros dele que estavam dirigindo a Kombi conhecia uma pessoa lá. E daí falou, deixa ele entrar, ele quer falar com o Roberto Carlos. Aí todo mundo olhou ele lá na cama e falou, coitado, né, melhor deixar ele entrar. E ele entrou e ele falou com o Roberto Carlos, falou, eu preciso de dinheiro para fundar um novo centro espírita com um orfanato. E o Roberto Carlos deu dinheiro para ele e ele fundou esse centro espírita com um outro orfanato. Era a providência divina ali, né, que mexeu os pauzinhos e ele conseguiu. E Roberto Carlos também sempre acolhia a irmã Dulce na Bahia. E uma das suas músicas intitulada O Homem é psicografia de Emmanuel. Jerônimo jamais ganhou nada com a venda dos seus livros publicados, gravou esses 2 LPs, mas também não ganhou nada. Todos os lugares, quando ele vendia as coisas, era todo arrecadar para o lar espírita. Um dia também numa rádio, quando ele estava falando, né, uma senhora de 78 anos de idade vai procurá-lo. Ela era muito pobre, andava se apoiando num bastão. E Jerônimo, ela disse assim, Jerônimo, meu filho, eu escutei o seu programa de rádio. Eu sou muito pobre, não tenho como ajudar, mas eu trouxe aqui 6 ovos para que você fosse fez uma gemada, para ficar forte, para que você continue tendo forças para continuar a sua missão. Naquela hora, todos estavam em lágrimas nos olhos. Era uma senhora muito simples, pobre de recursos financeiros. E ela não tinha nada para doar, mas ela doou 6 ovos para ajudar, para que ele ficasse forte, né? E muitas vezes a gente tem condições de ajudar, de doar, a talvez um sorriso, um abraço, que a gente não faz. Uma vez ele estava no cinema, enquanto ainda enxergava, né? E uma moça tropeçou na sua cadeira. E aí ela explodiu, falou assim, não é possível. Aonde eu vou, esse aleijado está lá. Aonde eu estou numa festa, ele está lá. Eu venho no cinema, ele está aqui, não é possível. Aí a moça já estava revoltada, né? E ele disse, mas também, você não para em casa? Por que você não fica na sua casa? Falou para a moça, né? Ele ria muito, ele era muito engraçado. Outra vez no centro espírita, ele estava assistindo a palestra de um bêbado que estava próximo. Chegou para ele, embriagado, e disse, paralítico, levanta-te e anda. E ele, como não queria atrapalhar o evangelho, disse, depois, meu amigo, depois. E o bêbado insistiu, levanta-te e anda. E ele falou baixinho, bem que eu queria, mas eu não consigo. E o bêbado desolado olha para ele e diz, homem de pouca fé. São as historinhas, né? Sempre brincava, sempre levava alegria para as pessoas. E ele contava isso nas suas palestras.
Ele adorava, encantava as multidões, brincava, né? Sempre dizia que era o único orador que no fim da palestra saía carregado nos braços do povo, aclamado, porque não tinha como ele se movimentar e todo mundo tinha que fazer. Outra vez esteve em Brasília em uma instituição onde ele ficou hospedado. E quando estava sendo levado de um lado para outro em sua cama, ele, como ele não tinha o globo assim, ele estava com óculos escuro, bem escuro. Aí um velhinho virou, ele estava sendo levado na cama de óculos escuros. Um velhinho virou e disse: meu Deus, mas estão enterrando defunto de óculos. Outra vez ele estava viajando na Kombi para fazer uma palestra. E um guarda parou e disse ao motorista: você está em alta velocidade, vou lhe aplicar uma multa. E o motorista disse: estou correndo porque estou levando uma pessoa muito doente. O guarda disse: deixa eu ver. Quando eles abriram a Kombi e viram ele deitado lá, o guarda falou: pode ir. Foi abrindo o caminho e passou ele também, né? Ele tem várias passagens, brincava com suas dificuldades para nos falar do consolo, da resignação que devemos ter, que o Evangelho nos fala do bem e do mal sofrer. Jerônimo Mendonça deixou-nos um rastro de luz. Muito jovem, com apenas 50 anos de idade, ele se foi. Na sexta-feira, dia 24 de novembro de 1989, ele retorna a Ituiutaba, vindo de Curitiba, onde havia feito uma série de palestras. No sábado, dia 25 de novembro, fez a campanha e arrecadou por telefone 50 litros de leite, 50 cestas básicas, além de pães e muitos picolés que foram distribuídos para as crianças pobres da cidade. Finalmente, no dia 26 de novembro de 1989, às 4h30 da manhã, o pássaro liberta-se da prisão do corpo através da morte, para alcançar voos mais altos. Caravanas de todo o Brasil vieram se despedir de Jerônimo Mendonça. Pessoas que intuitivamente vieram a Ituiutaba sem saber. Alguns disseram que viram Jerônimo Mendonça aparecer-lhes como aviso e vieram. Não cabiam nas ruas de tantos carros e pessoas que haviam naquele dia. O seu enterro foi muito concorrido. Pessoas de todas as religiões estavam presentes. E lá naquele instante, a mocidade cantava hinos em seu corpo levado ao Centro Espírita Seara de Jesus, onde eles faziam o Evangelho todos os dias. O padre da cidade vai fazer a prece e depois, em seguida, dá uma entrevista na televisão atestando a grandeza da caridade daquele homem. Jerônimo conseguiu conquistar a todos. Logo em seguida, poucos dias depois, em uma reunião mediúnica, iria comunicar-se dizendo que sentia-se como um pássaro que estava realmente liberto, porque a caridade cobre multidões de pecados. Porque muito amor, seus pecados foram perdoados, dizia Jesus. O amor é que vai ser a verdadeira libertação desse calvário que enfrentamos aqui na Terra. Todos nós, mais ricos, menos ricos, mas todos fomos brindados por Deus, pela vida, pela oportunidade de estar nessa escola abençoada. Depois de alguns dias, Divaldo tem a oportunidade de dizer numa noite na Mansão do Caminho, Jerônimo Mendonça lhe aparece e diz: Divaldo, o gigante deitado está de pé. E vai assim Divaldo dizendo: você, quando fazia suas palestras, era aplaudido de pé, mas eu era melhor que você, porque eu saía carregado nos braços da multidão. Quem conheceu Jerônimo afirma que o propósito da sua vida era unir, ajudar e falar do Evangelho, aliviando todas as dores alheias. Então serve-nos de exemplo para meditar. Quantos de nós temos tantos recursos, somos ricos de juventude, de carisma, de amigos, temos a bênção do trabalho, do conhecimento, o tesouro da doutrina espírita para levar, o Consolador prometido por Jesus e tantos corações. Espalhar essa alegria, essa esperança que o Espiritismo vem comprovar, a imortalidade da morte, a crença em Deus e um Deus único, perfeito, soberanamente justo e bom, que Jesus chamou de Pai. Pai nosso que estais no céu.
A doutrina espírita, portanto, veio ajudar Jerônimo a superar todas as suas dificuldades materiais e espirituais, dando-lhe forças para o trabalho, uma razão para viver, alegria e esperança em sua vida. Ele aprendeu que não são os bens materiais que nos trazem alegria na vida. Os maiores prazeres da vida são totalmente grátis. Pense no amor, na família, nos amigos, nos filhos, nos netos, no nascer e pôr do sol, nas noites de lua, nas estrelas brilhando, nas criancinhas, nas dons do tato, do gosto, do olfato, audição, visão, na boa saúde, nas flores, nos lagos, nas nuvens, na capacidade de fazer escolhas na própria vida. Aprendeu que salvação não é ganhar o reino dos céus, não é irmos para o paraíso após a nossa morte. Salvação é a regularização de nossos débitos, de nossos erros, libertação dos nossos compromissos. Fora da caridade, não dentro da religião, seja ela qualquer denominação, mas fora da caridade, nem uns pelos outros não há salvação. Não seremos salvos das complicações criadas por nós mesmos através de brigas, violências, explorações, o álcool, o fumo, as drogas, os desequilíbrios, frustrações e muitos outros desafios que fazem a nossa infelicidade. Então, vamos aprender com Jerônimo, né? Um gigante deitado, porque a vida inteira ele passou numa cama e ele conseguiu fazer tudo isso. E nós andando, né? E eu vou acabar a palestra com a mesma historinha que eu contei na quinta-feira, que está num livro. O Eurípides Barçanufo, ele nos conta uma história de que ele estava volitando, ele estava dormindo e ele se viu volitando. E ele chegou num lugar muito, muito bonito, cheio de flores, cheio de verde, nossa, com cascatas, era um lugar muito bonito. E ele olhou ao longe assim e viu uma pessoa ali. E ele, como conhecia os ensinamentos de Jesus, ele falou, nossa, é Jesus, eu vou até ele. E ele foi até Jesus. E quando ele chegou perto, Jesus estava chorando. E ele queria perguntar para Jesus por que Jesus estava chorando, mas ele falou, nossa, aqui está tão gostoso, tão lindo, perto de Jesus, mas eu vou perguntar. Por que chora, Jesus? E Jesus olhou para ele e continuou chorando. Daí ele mudou a pergunta, ele falou, chora pela humanidade que não conhece a ti, Jesus, que não conhece a tua palavra? E Jesus diz, não, eu choro por aqueles que conhecem a minha palavra, eu choro por aqueles que conhecem a mim, mas não a praticam. Que nós não sejamos, que Jesus não chore por nós, porque nós conhecemos a palavra, e nós conhecemos o que Jesus é capaz da nossa vida, então que Ele não chore por nós. E essa é a nossa palestra de hoje. Obrigada.